está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Você está decidido mesmo caminhar com Jesus? Então dá um glória a Deus mais forte aí no seu lugar. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai. Senhor, nós te louvamos porque essa noite é maravilhosa, Senhor. É maravilhosa não pelo dia especial, mas porque toda vez que nós estamos na sua presença, é maravilhoso estar na sua presença. Deus, obrigado. É maravilhoso, mais ainda, estar na tua presença junto com os meus irmãos, Pai. Obrigado. Nosso coração se alegra, Senhor, de estarmos diante do Senhor, em família, como igreja, como corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Senhor, sei que já foi orado aqui, Senhor, mas da mesma forma, Senhor, aqui eu quero endossar aquilo que o pastor Galdilei disse, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha dirigir mesmo, Senhor, este culto. Venha dirigir mesmo, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, em nome de Jesus. Enquanto a mim, Senhor, que o Senhor me use para comunicar a Tua palavra esta noite aqui, Senhor. Que não seja eu a querer falar algo, mas que seja o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia, por gentileza. 1 João, capítulo 1. Essa palavra, Deus me deu ela antes mesmo de eu saber que eu ia pregar ela. Foi interessante, foi uma experiência interessante. De domingo para segunda, o Espírito Santo, normalmente, irmãos, muitas vezes o Espírito Santo me acorda de noite para orar, e não foi diferente. Fui despertado pelo Espírito Santo, e essa palavra surgiu no meu coração. Eu falei, bom, se surgiu uma palavra no meu coração, quer dizer que vai surgir um convite. Eu falei assim, bom, quarta-feira é o primeiro convite que eu posso receber. Daí, de fato, o pastor Galdilei, não sei se foi no dia seguinte, não sei quando foi, o pastor Galdilei entrou em contato, e eu falei assim, pastor, fica tranquilo que a palavra já está na mão. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Não que... vamos lá, vamos ler juntos? Versículo 5 ao 7. Eu vou ler na minha versão, está na nova tradução da linguagem de hoje. 1 João 1 5 ao 7 diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz. Sua Bíblia está assim também? Sim. Por mais que minha versão seja diferente da sua, mas a sua Bíblia diz que Deus é luz. Está aí? Então vamos continuar. E não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus na luz está, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Amém? Amém. Meus irmãos, queria falar nessa noite sobre a batalha da mente. Queria falar sobre esse campo de batalha. Queria falar um pouquinho sobre... queria entrar nessa temática. Em uma guerra, existem batalhas com maior e menor importância, vamos dizer assim. Existem batalhas que são cruciais para que quando essa batalha ela é ganha, se aquela batalha for perdida, você terá um maior prejuízo, né? Um adversário terá maior prejuízo do que para com o outro. Então, na vida espiritual não é muito diferente. Não estou aqui querendo separar qual é a batalha que você tem que lutar com mais afinco, qual que você tem que lutar com menos afinco, mas existem batalhas que se diferenciam de outras pela sua importância. Vamos dar um exemplo. Eu posso ser um pastor que tem dificuldade de contar a verdade, né? Traduzindo mentira, né? O cara que fala mentira. Mas aí eu posso ser um pastor que meu pecado é o sexo. Eu preciso ir atrás de uma pessoa fora do casamento, eu preciso ter um encontro com uma pessoa que não é minha esposa. A gente sabe que no meio para Deus existe pecadinho, existe pecadão, não é verdade? Mas qual batalha é mais acirrada aí?
pelas consequências, a gente já imagina, né, que o caso do pastor que se envolve, né, em relacionamentos extraconjugal, né, tem um impacto diferente do que o pastor que de vez em quando ele solta uma conversinha fiada, né? Não estou aqui mais uma vez, vou frisar mais uma vez, não estou aqui fazendo uma apologia do que é mais ou que é menos, mas hoje eu quero falar com você sobre nós darmos foco e darmos ênfase em algo que é extremamente importante, que é a batalha da nossa mente. Por que a batalha da nossa mente? Né? Porque a mente, ela é o campo de tudo, né? Não tem como o corpo ir se a mente estiver desligada. Não tem como eu pensar e o meu corpo... Se eu pensar e o meu corpo não reagir, eu estou com um sério problema, né? Estou com algum problema muito sério no nosso organismo. Mas queria falar rapidamente sobre a primeira carta de João. Esse texto, ele fez parte da minha devocional bíblica, né? Eu acho que semana passada, né? E o Espírito Santo me remete a esse texto novamente. 1 João, a carta de 1 João, ela é escrita possivelmente, tudo indica que ela é escrita pelo mesmo João que escreveu lá o Evangelho de João. Por quê? Se nós olharmos lá no começo do texto, versículo 1, ele fala, né? E as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Mesma ideia do verbo que se fez carne. O verbo é uma palavra, a palavra se tornou carne. Não posso tocar nessa palavra, né? O mesmo texto, mesma ideia, mesmo gênero, né, de escrita, mesma forma de escrever. E uma coisa que me chama muita atenção é que nessa carta especial, João dá uma ênfase muito grande na luta contra o pecado. Ele fala de muitas coisas. Ele fala sobre amor, ele fala sobre luz, ele fala sobre verdade, ele fala sobre amor fraternal, ele fala sobre purificação, ele fala sobre vida eterna. Mas ele dá uma ênfase muito intensa e ele começa o seu livro falando sobre Deus é luz, nele não há escuridão. E ele fala que nesse contexto de que Deus é luz e não há nele escuridão, ele também chama uma coisa muito interessante. Ele diz assim, porque se vivemos na luz como Deus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Então, ter comunhão com Deus significa ter comunhão com os irmãos. Então, não tem como eu ter comunhão com meu irmão, não tem comunhão com Deus. Irmãos, está no começo, está nas primeiras passagens, né? As primeiras falas de João. Ele está embasando tudo que ele quer falar nesse começo. Deus é luz. E se queremos dizer que temos comunhão com Deus, as nossas ações precisam provar que nós temos comunhão com o meu irmão, e porque eu tenho comunhão com o meu irmão, eu tenho comunhão com Deus, e vice-versa. Mas, meus irmãos, João ele fala também dessa luta. Parece que parece que dá uma ênfase muito grande, né? João tem uma ênfase muito grande nessa luta contra a ignorância, né? As crenças erradas, as más interpretações. Tanto que João já tinha escrito o Evangelho, ele vai e reescreve algumas coisas, porque é como se o povo não estivesse entendendo. E eu lembro um pouco das falas de Paulo. Paulo falou assim: não é que vocês não entendam, falo para vocês como pessoas que já conhecem a verdade. E muitas vezes nós pregamos para a igreja e nós às vezes temos a sensação de que estamos falando para pessoas que parece que nem caminharam na fé ainda. Não estou falando que os irmãos sejam assim, mas nós temos dentro da igreja muitos cristãos tão fracos, tão desnutridos, que às vezes você tem que ficar sempre no beabá e você não sai do beabá. Então eu vejo aqui também o esforço de João. Mais uma vez ele resgata, ele fala mais uma vez de valores e princípios que, se ele fala novamente, é porque a igreja daqueles dias estava esquecendo
ou então estava interpretando de maneira errada, ou então não estava tendo plena consciência do que ele queria dizer. Mas eu não vejo que isso é só a igreja daqueles dias, eu vejo que é a igreja dos nossos dias. Então, meu querido, por isso que mais uma vez, talvez você já ouviu pregações inclusive com um tema semelhante, né? Talvez eu não estou inventando a roda, talvez o pastor Galdilei já pregou algum dia uma pregação que o nome dela é a Batalha da Mente também. Mas, irmãos, eu sou suspeito para falar que eu sou psicólogo, então assim, para mim as coisas começam no pensar, começam na decisão. Na minha introdução eu falei que existem batalhas que acabam sendo mais decisivas do que outras, não vamos chamar mais importantes, toda batalha é importante, mas umas mais decisivas do que outras. Se nós pararmos para pensar na batalha do crente, eu tenho a batalha da mente, eu tenho a batalha do corpo, eu tenho a batalha do espírito. O que seria a batalha do corpo? Eu estou com desejo de pecar, sério, bem Paulo fala, né? A vontade que eu quero, esse eu não faço, né? Mas aquilo que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. É a luta, é a carne. Nós ainda estamos presos a uma limitação, né? A um desejo, nós ainda temos um elo carnal, nós ainda estamos presos, né? Nessa herança adâmica aqui, né? Que nos liga, nos prende ao pecado. Então, por isso que o crente se converte, aceita Jesus, e ele ainda comete pecados, ele ainda cai no pecado, mas a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, esse não permanece no pecado. Há uma diferença. O crente ele pode até pecar, mas ele logo se arrepende e volta aos caminhos do Senhor. Ele não permanece no pecado. Segunda Pedro, capítulo 2, salvo engano, vai falar bastante a respeito disso, né? Do cão que volta ao vômito, né? E do porco que volta à lama. Então, assim, nós, se estamos em Cristo, se fomos limpos, se somos novas criaturas, nós não permanecemos no pecado. Mas temos essa luta com o nosso corpo, não é verdade, irmãos? Em verdade, tem horas que a gente não quer ir para a igreja, não é verdade? Estou mentindo? Acontece com o pastor também, descobri que também acontece com o pastor essas coisas. Tem horas que a gente não quer ir para a igreja também, a gente quer ficar em casa, tá friozinho, tá gostoso ficar em casa, uma chuvinha, né? Ou então tem um dia do cansaço, um dia que você não está tão bem, você fala assim, puxa, eu tenho que pregar, né? Acontece com todo mundo, não acontece só com um irmão que apenas frequenta a igreja, mas com quem trabalha na igreja, líderes, como todos, isso acontece também. É o nosso corpo, a fraqueza do nosso corpo. E o espírito, a batalha do espírito? Irmão, são as batalhas espirituais mesmo, né? São as batalhas espirituais mesmo, né? No sentido do inimigo das nossas almas, né? Das nossas lutas, das opressões, das perseguições. Mas quero começar e dar uma ênfase maior na batalha da mente, como eu havia falado. Nosso coração, a nossa mente e por consequência as nossas ações, né? Porque as nossas ações elas só falam daquilo que nós pensamos, né? É o campo de batalha que determinará se estamos na luz ou se estamos nas trevas. A minha mente determina se eu estou na luz ou se eu estou nas trevas. Porque o corpo ele não anda sozinho, ele não age sozinho. A mente precisa dar um comando para ele. Você não precisa nem ser psicólogo para entender isso. Não precisa nem, né? Até criança entende isso, né? Nosso corpo só faz o que a nossa mente pensa. Logo, se eu quero saber se eu estou na luz ou se eu estou nas trevas, a primeira análise que eu preciso fazer é da minha consciência, da minha mente. Como eu estou pensando, como eu estou analisando, como eu estou filtrando as informações. Eu me pergunto, vou fazer uma perguntinha básica para vocês. O crente que acha que tudo que fazem está sendo contra ele, que estão querendo puxar o tapete dele, a mente dele está mais na luz ou está mais nas trevas? O crente que acha que o marido vai trair o tempo todo, a mulher está querendo sufocar ele o tempo todo, a mente dele está mais aonde? Mais lá na luz ou está mais nas trevas? Entende? Então assim, a nossa mente, ela é a terra fértil, que aquilo que for plantado nela vai brotar ou não vai brotar. Nós precisamos selecionar aquilo que é plantado, aquilo que nós damos guarida no nosso pensamento, né? Quem batalha
é a nossa alma. Na verdade, em tudo, até se eu falar de batalha espiritual, batalha da carne, ainda assim é o meu intelecto, é a minha consciência que determina. Então talvez, se nós fôssemos selecionar qual batalha é a mais intensa do ser humano, é a batalha da mente. Porque, irmãos, se estamos em Cristo Jesus, meu corpo pode estar podre, mas a minha alma está salva. Porque eu já tomei uma decisão e uma consciência de servir a Cristo. Porque não existe alguém que tomou uma decisão e a consciência de servir a Cristo e permanece no mundo. Porque se eu decidir, irmãos, a tua decisão, deixa eu colocar de uma forma que não escandalize os irmãos, mas a nossa decisão acaba sendo mais forte, mais poderosa do que o poder de Deus. Porque Deus não entra na sua vida e escancara a sua vida por causa do livre-arbítrio. Você pode falar assim: Deus, eu quero o agir libertador do Senhor. Ou Deus, eu não quero agir libertador do Senhor. Deus tem todo o poder, energia e força para criar quantos universos e multiversos possíveis. Mas se você falar assim: eu não quero Jesus como meu Senhor e Salvador, acabou. Mas tudo tem, obviamente, uma consequência. Não estou falando que Deus é mais fraco do que o ser humano, mas eu estou dizendo que a sua decisão, ela é extremamente importante. E nós vamos caminhar e falar mais sobre isso hoje. A nossa batalha, na realidade, é do corpo, é da alma, é do espírito. Eu batalho no corpo, eu batalho na alma, eu batalho no espírito. Mas são as minhas decisões que vão dizer se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Sabe por quê, irmãos? Eu queria comentar algo com vocês aqui. Quando eu era adolescente, eu acabava me influenciando com algumas teologias mais neopentecostais, e eu tinha a sensação que o Espírito Santo saía de mim, que eu tinha que ficar chamando, chamando o Santo, eu tinha a sensação de que o diabo me tirava da presença de Deus, ou o pecado era forte demais. Isso era o meu pensamento enquanto criança, enquanto adolescente. Tem gente até hoje pensando assim, Mas enfim, pelo menos era adolescente. Minha defesa, eu digo que eu era adolescente, estava aprendendo ainda, a crescer em Deus. Mas não perca seu tempo culpando o diabo ou culpando a Deus. Porque quem dá guarida ao agir do pecado, ou quem dá liberdade, legalidade a Satanás é quem? Somos nós. Então a minha decisão é mais forte do que o diabo. Porque se eu decidir que eu não vou pecar, eu vou estar diante de Deus, eu não vou dar brecha, não vou dar legalidade, você entende? Então assim, agora claro, irmãos, a Bíblia diz, a carta de Judas ainda fala muito sobre isso, Nem o próprio Miguel desrespeitou a Satanás fazendo xingamento ou alguma coisa. Antes ele falou assim: o Senhor te repreenda. Depois você leia lá a carta de Judas, isso é bem claro, bem específico. Uma coisa que eu tenho aprendido com o pastor Valdilei na caminhada, tenho aprendido na minha caminhada cristã, é que nós precisamos respeitar as questões espirituais, Mas irmãos, o que eu quero falar, do mesmo jeito que não desmereci o poder de Deus, mas também não estou dizendo que Satanás é um bichinho que qualquer. Mas eu estou falando que você tem um poder gigantesco nas suas mãos. Só que muitas vezes nós queremos nos enganarmos, jogando a culpa e a responsabilidade para cima de Satanás. A responsabilidade é nossa. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo, com os meus irmãos. E o sangue de Cristo, ele me purifica de todos os pecados. Não há o que pode nos distanciar de Deus. Por isso que a maior batalha do crente não é contra um macumbeiro, uma reza braba, contra um Zé Pilintra, contra um não sei o quê. A maior batalha do crente é ele aprender a dominar a si mesmo, ele aprender a dominar a sua mente. O homem precisa ter domínio próprio. Quando eu digo homem é mulher. O crente precisa aprender a ter domínio próprio.
nós não estamos mais no pecado, né? Não se engane, até mesmo porque quando a gente fala assim, eu caí no pecado, meu irmão, vamos ser bem sinceros aqui, fazer um papo reto aqui. Antes de pecar, você não sabe que aquilo ali que você vai fazer é pecado? A gente não tem consciência do pecado antes de pecar? É ou não é? Temos ou não temos? Eu sei que, mas eu estou me coçando para falar aquela fofoquinha. Eu sei que é pecado falar contra o meu irmão, mas... Então, você sabe o pastor Valdilei? Nós sabemos que é pecado antes de pecar, porque temos em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é quem nos ensina. E antes de cair, antes de pecar, ele já está nos advertindo. Então não existe essa, passou uma mulher, um avião, olhei, porque o pecado foi mais forte. Não, você deixou, você permitiu. Sabe, porque a raiva subiu e eu já cheguei dando coice em todo mundo. Você sabe, antes de pecar, você sabe que é pecado. Se você não sabe, então temos um outro problema. Pergunta: o Espírito Santo está dentro de você? Meu irmão, porque quem está com Deus sabe diferenciar luz e trevas. Quem está com Cristo e caminha com Cristo sabe diferenciar as coisas, né? 1 João 2,16 diz assim: nada que é deste mundo vem do Pai. 1 João 2,16. Vocês vão ver que, com exceção de um versículo bíblico, todos os versículos que eu separei aqui estão dentro dessa epístola de João. Capítulo 2, versículo 16 diz: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Se o crente não está conseguindo refrear os seus impulsos, se o crente não está conseguindo dizer não para o pecado, o que está vencendo no coração dele? A luz ou as trevas? Ele está mais no mundo ou ele está mais em Deus? Não temos desculpa, irmãos. Não temos desculpa. Nós não podemos dizer que o pecado me venceu. Irmãos, o pecado você entregou. Você se deu por vencido. Não existe essa. Meus queridos, essa palavra nos chama a responsabilidade. O Evangelho nos chama a responsabilidade. Essa semana a gente tem um grupo nós temos um grupo dentro da Juventude Batista, nós temos um grupo de evangelismo. Na segunda-feira à noite nós temos uma reunião só com o pessoal do evangelismo, né? Inclusive a Nicole está fazendo parte do grupo. Estou super contente com isso, né? E aí teve uma palavra de uma pessoa que disse assim: não, porque as pessoas estão dentro da igreja porque o diabo está tirando as pessoas. Não, o diabo... Eu parei o irmão depois para corrigir o irmão. O diabo não está tirando ninguém. Irmãos, o diabo não tira ninguém. A Bíblia diz que não nos é dada uma tentação que nós não possamos suportar. Pelo contrário, se nós cairmos é porque queremos cair, é porque permitimos cair, porque consentimos com o pecado. Quer dizer, é muito simples. Nós somos responsáveis. Para de culpar Satanás. Para de culpar o pecado. Assuma a responsabilidade verdadeira sobre seus atos, né? Nessa fala, nesse contexto que nós estávamos conversando, né? Eu trouxe esse mesmo texto bíblico. Assim, o problema é que cada vez mais a igreja está parecida com o mundo. Nós não temos mais a verdade que salva o mundo. A nossa verdade é uma das que salva o mundo. Isso enraizou dentro da igreja. Nós estamos arrependidos dessa palavra com Jesus. Nossa palavra é a única exclusiva verdade, é a que salva o mundo. Mas tem pessoas que já veem como uma das... Olha, é só uma das formas de ver as coisas. Não é só uma das formas de ver as coisas.
A Bíblia é a verdade fundamental. Ela é o pilar da verdade. A Bíblia é o pilar da verdade. Mas, queridos, vamos falar um pouquinho sobre o reino da luz e vamos falar um pouco do reino da escuridão. Quando nós pensamos em luz, as Escrituras, quando fala-se luz, nas Escrituras não tem a ver com luz do sol, com luz de uma lâmpada, com luz de uma lanterna. Ali o sentido da palavra luz, Deus é luz, quer dizer que nele há vida, nele há verdade, porque nas Escrituras luz significa vida, significa verdade, e João gosta de falar sobre luz e trevas. Se você olhar, ele era a luz dos homens. João fala isso lá no Evangelho, e mais uma vez ele traz aqui, Deus é luz. Queridos, e o que são as trevas? Nas Escrituras, trevas quer dizer com morte, e tem a ver com mentira. Verdade versus mentira. Verdade versus engano. Nós, quando falamos de reino da luz e reino da escuridão, nós precisamos primeiro de tudo entender que existem esses dois domínios, porque João deixa bem claro: Deus é luz. Se andarmos na atmosfera, no reino da luz, e ele vai nomear aqueles que estão no pecado, na escuridão. Existem reinos diferentes, existem reinos, existem atmosferas diferentes. E é interessante, se você ler sobre essa ótica, sobre essa perspectiva, o livro, nessa primeira carta de João, você vai ver que ele está falando dessas pessoas que estão sob o domínio, crentes que estão sob o domínio das trevas. Por que estão sob o domínio das trevas? Porque fazem as coisas das trevas. Para eu saber se eu estou no reino da luz ou se eu estou no reino das trevas, eu preciso olhar para as minhas ações, as minhas atitudes. Como que anda o seu comportamento? Como andam as suas atitudes? Hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui, não mais culpando o diabo. Não vou chamar ele de coitado, porque sim, irmãos, eu não preciso culpar o diabo. Ele sabe, o diabo está fazendo a parte dele. O diabo está me tentando. Ele está fazendo a parte dele, o quê? Agora, você caiu ou não caiu, é responsabilidade sua. E aí, você está no reino da luz ou está no reino das trevas? Quer saber? Analisa as suas ações. Se você parar e refletir sobre o seu dia hoje, não vou perguntar ontem, antes de ontem, as suas ações hoje dizem que você está na luz ou que você está nas trevas? Isso é uma análise pessoal. Consciência, batalha da mente. Você precisa se conscientizar de que a sua decisão, ela é a maior batalha que você tem que enfrentar. No reino da luz, há unidade entre as pessoas. Neste contexto é gerada a irmandade, o cuidado entre os que habitam nessa união. Nas trevas, o que impera é a lei da sobrevivência. Nas trevas, aquele que rouba para obter alguma esperança, rouba para obter alguma forma de tentar saciar a sua sede, sua angústia interna. Quem está na luz, ele precisa gerar vida. Quem está na luz, é por isso que João une a ideia de luz com a ideia de unidade e comunhão do corpo de Cristo. Porque como eu sei que eu realmente estou na luz? Vivendo em sociedade. Porque seria muito fácil, eu posso falar assim: não, eu não sofro tentação nenhuma. Mas você mora com quem? Não, eu moro sozinho numa ilha deserta. Vou xingar quem? Vou pecar contra quem? Então, se estamos na luz, aí eu levo para uma outra situação. Avalie o teu nível de comunhão. Como que anda o teu nível de comunhão?
Como que anda aí o teu nível de interação com os outros? Como que anda a tua língua? Tiago vai falar bastante sobre isso, né? Como que anda o teu julgamento? Porque a língua só fala o que você pensa. Como que anda o teu julgamento? Você anda julgando bem ou mal as pessoas do seu lado? É interessante que Jesus, quando ele vai enviar os 12 não, ele vai enviar os seus discípulos, né? Pelo caminho, ele falou assim: olha, entrem na casa de todos, aqueles que receberem, né? Declare a paz seja com você, aquele que não te receber, né? A cidade que não aceitar vocês, ó, bata os pés para você não levar nem a poeira daquela cidade. E é interessante que no mesmo contexto Jesus fala assim: sejam mansos como a pomba, mas sejam espertos, astutos, inteligentes, intuitivos como a serpente. Irmãos, nós como cristãos, nós precisamos sim estar aberto para os relacionamentos, sim, dar o braço a torcer. Nós precisamos. Não estou dizendo que o crente tem que ser um vegetal também que não vai se defender, né? Que não tem defesa nenhuma. Inclusive, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Qual que é a defesa da ovelha? Ela não tem chifre? Ela não tem uma visão boa? Vocês sabiam que a ovelha não enxerga bem, né? Por isso que o bando é o refúgio delas. A única defesa que ela tem é a mordida, né? E aí, você está mordendo muito seus irmãos por aí? Está dando muita mordida no calcanhar dos outros aí? Meu querido, avalia. Para você saber se você está na luz, não é só relacionamento com Deus, é relacionamento com a igreja, é relacionamento com o próximo. E não é só o relacionamento com a igreja. Quando eu digo o próximo, é o próximo lá fora. Porque eu preciso demonstrar que sou cristão e mostrar que Cristo vale a pena ser seguido nas minhas ações. Isso precisa demonstrar para as pessoas. As pessoas precisam olhar em mim e falar assim: cara, esse cara é diferente. Vamos ver por que esse cara é diferente. Nós precisamos ter uma conduta diferente. Nós precisamos nos parecer com Jesus, não só na igreja. Porque eu também posso pôr uma capa de um espiritual aqui, né? E na verdade não estar vivendo isso lá fora também. Então, uma outra reflexão. Como é que está teu relacionamento com os outros? Fui cobrado de uma situação recentemente e quem me cobrou a respeito de uma outra pessoa que eu estou cuidando, que eu estou discipulando, ele falou assim: cara, como é que essa pessoa está na igreja dele? Eu falei: não sei. Está na liderança com você? Está na liderança comigo. Tá, e como é que ele está na igreja dele? Como é que ele está na casa dele? Eu fui mandando um monte de não sei. Mas isso é muito interessante, irmãos. Como é que está o teu relacionamento dentro de casa? Quando você briga com seu esposo, quando você briga com sua esposa, né? O Vitor não tem lá muito essa dificuldade. O Vitor está precisando de uma dor de cabeça, não brincadeira. E está precisando de né? Irmãos, mas quando você briga com o seu esposo, quando você briga com sua esposa, você pede perdão? Você se arrepende? Você é humilde? Você procura para tentar rever a situação e resolver o problema? Porque aqui é muito fácil com o microfonezinho na mão. E lá na casa? Irmãos, eu tenho tranquilidade. Se vocês chamarem a Kesley aqui e perguntarem para ela, ela vai falar. Nós resolvemos. Nós não deixamos passar de um dia para o outro. Porque, irmãos, não tem como eu estar aqui falando com vocês se eu não começo lá em casa. Se com o meu vizinho o tratamento não é o mesmo que é com os irmãos aqui. Vocês entendem? Eu estou em Deus. Mas e com seus vizinhos? Não, está difícil. O difícil é o diabo, sabe? Você já aprendeu, não tem nada a ver com o diabo. Entende? Tem a ver com você e a sua decisão e seu posicionamento perante, né, o mundo espiritual. Mas avalia as suas ações, seu comportamento com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, com as pessoas próximas de você. Na igreja é muito fácil, quero ver lá na sua casa.
Por último, para terminar, eu queria falar sobre o livre-arbítrio. Queridos, acho que eu já devo ter falado isso aqui na igreja. Por que seria muito mais fácil se Deus não tivesse dado esse negócio de livre-arbítrio para o homem, né? Não tivesse colocado aquela bendita árvore lá no jardim do Éden, não seria muito mais fácil? Né? A gente não teria pecado, a gente estava lá vivendo no ar-condicionado. Sabe por que o ar-condicionado, irmão? Não tinha roupa, né? Então estava no ar-condicionado, né? Estava de boa, não tinha leão, não tinha peste, não tinha guerra, não tinha inflação, não tinha. Você não ia ter que juntar as moedinhas para pagar o leite que está custando quase R$8. Você não ia ter que fazer isso. Isso seria muito mais fácil se não tivesse aquela bendita árvore lá no jardim do Éden, né? Seria muito mais fácil. Mas se Deus não tivesse colocado aquela árvorezinha lá no jardim do Éden, Ele não seria um Deus de amor. Ele seria um Deus de dor. Faça o que eu estou mandando você fazer, pronto e acabou. Não existe esse lance de você opinar, falar se quer ou não quer. Vai e faz. É tipo governo cubano. É tipo, né? É tipo Venezuela, né? Meu amigo, mandou, não tem dessa, né? Nosso Deus é um Deus de amor. Nós entendemos e vemos nele um Deus de amor, porque Ele nos deu o poder da decisão. Ele nos deu o privilégio da decisão. Não podemos culpar a Deus e também, como já falamos, não podemos culpar a Satanás por nossas ações, pois o livre-arbítrio é o que nos coloca, né? Que nos coloca para agir em uma determinada ação. É o livre-arbítrio que determina a nossa direção. Estão nas intenções do coração a fonte de todas as coisas. E claro, o coração a gente usa de forma poética, né? Mas é na mente estão as decisões do nosso coração. 1 João 3,3. Abre aí, anda uns capítulos para frente. Diz assim: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Meu irmão, minha irmã, você precisa tomar a decisão de se tornar puro. Você precisa tomar a decisão de abdicar do pecado. Quando eu estava estudando para essa mensagem, né, e pensando, né, existem situações muito difíceis. Tem situações que às vezes a gente não é o pecado de estimação, mas é aquele pecado que se você bobear, você cai nele, né? Pecado de estimação não existe. Pecado de estimação é aquele que você nunca abandonou ele, né? Se você está em Cristo, você não vive no pecado, amém? Então, o crente não pode dizer que tem pecado de estimação, né? E se tem pecado de estimação, não é crente. Mas, irmãos, o texto é muito claro. Quem tem a esperança de estar com Deus e andar com Deus, porque se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele está falando de vida eterna. Se você tem a esperança, se você tem o desejo de andar com Deus, a regra é muito clara: purifique-se a si mesmo, abstenha do pecado, abra mão. Irmãos, é muito simples. É simples, mas não é fácil. As coisas no reino de Deus são simples, mas não significa que elas sejam fáceis. É simples seguir Jesus. A ideia de seguir Jesus é simples. Mas é fácil seguir Jesus? É fácil, irmão, seguir Jesus? Pastor, é fácil para o senhor? Para mim, não é tão fácil assim não. Porque eu tenho que abrir mão da minha vontade. Eu tenho que viver, eu tenho que amar meu irmão, eu tenho que viver os valores do reino. Eu tenho que dizer não para a minha carne, eu tenho que dizer não contra os meus desejos, eu tenho que dizer não contra as minhas vontades. É simples, é só seguir Cristo. Vem e vê. Né? Caminha comigo, né? Vai e não peques mais. Muito simples. Jesus fala isso. É engraçado isso, né? Jesus fala quando ele cura uma pessoa, curou o cego lá, ele fala assim: vai e não peques mais. Gente, simples. É fácil não pecar, né? Irmãos, se nós não vigiarmos, se a nossa mente, se o nosso radar, se o nosso entendimento não vigiar, nós caímos.
Então não jogue a culpa para o outro, não franqueie a responsabilidade para o outro, a responsabilidade é sua. Por isso que é o maior campo de batalha. A maior batalha que você tem que travar é com você mesmo, é com a sua mente. Seja consciente, seja racional, esteja atento. O inimigo não está de brincadeira. O mundo está te oferecendo infinitas possibilidades. Como diz a história bíblica, Jesus diz que a porta para a perdição é magrinha ou é gordinha, irmãos? É estreitinha ou é largona? Como é que é a porta para a perdição? Passou. É difícil pecar, né? Não, irmão. Você bobeou, pecou. Não precisa nem fazer força. Não é? Jesus fala que a porta para a perdição ela é larga, é fácil, pastor. Você não precisa se esforçar, né? Atendi uma pessoa uma vez que, né, falando sobre uma pessoa que tinha um problema, tinha um vício de álcool, bebida. Eu falei assim: você não precisa ter dinheiro para ficar bêbado. Você não precisa ter dinheiro. Só você ir no bar. Alguém vai te oferecer. Se você tem algum conhecido no bar, alguém vai te oferecer. O cara vai te pagar uma. E ali outro te paga outra. Você não precisa se esforçar. O primeiro baseado é de graça. O primeiro pó é de graça. Estou falando mentira ou não estou falando verdade? Né? Que é fácil, muda assim, né? Mas irmãos, é a decisão. Para terminar também sobre a questão do livre-arbítrio, só lembrando, né, de Provérbios que diz, né, Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O texto fala o coração, mas é a mente. O coração não pensa, né? O coração bombeia sangue, né? Manda sangue para o corpo, né? Quem pensa? Nosso cérebro, né? Então, sobre tudo que deve guardar, guarda a tua mente, o teu coração, porque deles procedem as fontes. É o início, fonte é o início, as fontes da vida, onde começam as coisas. Meu irmão, minha irmã, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Você tem o Espírito Santo que pode te ajudar em tudo isso. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Conversando com uma pessoa esses dias atrás, uma outra pessoa que eu tenho caminhado junto, que tem discipulado, a gente falando, me perdi onde eu estava falando. Fiquei preocupado em não falar o nome da pessoa. Mas irmãos, resumindo, né? Vamos lá. Depois eu lembro e conto a história toda para vocês, né? Mas irmãos, nós precisamos... lembrei, né? Estávamos falando sobre ouvir o Espírito Santo. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu nunca tinha ficado em silêncio na presença de Deus. E eu falei: e aí, como é que foi? Eu falei assim: eu ouvi o Espírito Santo. Eu falei: muito bem. Porque nós muitas vezes, você já percebeu que a gente entra na presença de Deus só para pedir? Deus, obrigado, Senhor, não me ajuda, Senhor, Deus dá graça, Senhor, dá misericórdia, guarda meu filho, guarda minha mulher, guarda meu trabalho, Deus dá dinheiro, Deus, não, Jesus, amém. O Espírito Santo estava ali: eu posso falar? Deixa eu falar com você. E você começou e terminou um monólogo. Irmãos, é interessante Jesus, quando ele vai fazer os milagres, a exemplo lá de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala assim: Pai, estou pedindo, estou falando para que no coração deles haja, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. É a certeza de que Jesus conversa com o Pai. Irmãos, eu imagino que as orações de Jesus deviam ter momentos de silêncio, a nível humano, porque talvez não ouviríamos a fala dele, mas ele ia ter momentos de troca. Comece a exercitar, irmãos. Você tem o Espírito Santo na sua vida, amém? Quantos aqui tem o Espírito Santo? Quantos aqui foram batizados no Espírito?
Aleluia. Aleluia. Amém. Irmão, se você tem o Espírito Santo no seu coração, acessa o que está fácil ao seu alcance. Deus, está difícil, o que eu preciso fazer? Deus, olha, esse pecado vive voltando, Deus, eu não quero mais, me ajuda, Deus. É por isso, deixa eu lembrar se, salvo engano, é Tiago. Tem um texto bíblico muito interessante, que Tiago fala, salvo engano, é Tiago, que diz assim: vocês não necessitam que ninguém os ensine. Olha o pastor falando isso para vocês. Não precisa mais de igreja. O pastor não precisa mais me ensinar, não. A Bíblia diz que nós não necessitamos que ninguém nos ensine. Sabe por quê, irmãos? Nós temos o Espírito Santo. Só que eu te pergunto, quantas vezes você deixou o Espírito Santo te ensinar alguma coisa? Por isso que você ainda precisa recorrer a uma exortação, a um ensino. Deixa eu achar aqui, irmãos. Não é João mesmo? 1 João, olha ali, ó. 1 João 2,27. Quem pode ler para mim bem alto aí? 1 João 2,27. Estou botando e todos, né? A unção que vós recebestes. A unção dele. Que vocês receberam dele. Fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é a verdadeira e não é mentira, com ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Meus queridos, está ao nosso acesso tudo que você precisa. Você não precisa que ninguém te ensine. A igreja já tem isso garantido pela palavra de Deus. Mas por que a gente tem que ficar repetindo as pregações, pastor? Irmãos, vamos acessar aquilo que nos foi dado de graça. Vamos recorrer ao recurso infinito, eterno. Vamos obter ajuda e acesso, porque em Deus nós temos toda a esperança. Deus é luz, não contém luz em Deus. Não tem luz em Deus. Deus é sabedoria. Deus é verdade. Deus é vida. Deus é. Por isso que ele se apresenta para Moisés, quando Moisés pergunta assim: como que é seu nome mesmo? Só que me chegar lá nos egípcios lá e falar seu nome, ele falou assim: eu sou. Não tem como descrever mais Deus. Ele é todas as coisas, né? Ele é todas as coisas, não. Ele é o poder para a criação de todas as coisas. Só existe vida porque ele disse: haja vida. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Quantos entenderam a mensagem? Quantos aí vão praticar a mensagem? Amém. Amém, glória a Deus, obrigado. Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por mim também. Santo Deus, nós te adoramos, Pai. Obrigado pela tua mensagem. É uma mensagem muito clara, Senhor, muito simples, muito direta, Senhor. Nos perdoe porque muitas vezes nós negligenciamos. Deus, eu muitas vezes negligencio isso, Pai. Muitas vezes, Senhor, eu deixo passar coisas tão importantes. Deus, eu oro pelos meus irmãos também. Deus, nos ajude a sermos cada vez mais cidadãos da luz, pessoas que vivem e transmitem a luz. Jesus nos chamou de sal da terra, Jesus nos chamou de luz do mundo. Pai, nós não podemos andar nas trevas. Pai, nos ensine, nos ajude. Espírito Santo nos fortaleça. Espírito Santo nos dê entendimento. Espírito Santo, se existe algo que ainda não foi compreendido, Pai, eu tomo posse dessa palavra, eu declaro essa palavra sobre a tua igreja. Pai, abra a mente do meu irmão e da minha irmã e ensine esse irmão, essa irmã. Ensine a mim, Senhor, Pai, como eu ainda preciso aprender tantas coisas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, em nome de Jesus, Pai, porque nós queremos ser sempre assim, dependentes do Senhor, ó Pai, dependentes de Cristo. Nós queremos estar sempre assim, ligados no Senhor, unidos, Senhor. Nós somos os ramos, nós não somos
a videira, nós não somos o tronco, nós queremos estar ligados no Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha transformar o nosso coração. Pai, que os meus irmãos venham, Senhor, realmente comprar essa batalha, entrar nessa batalha de lutar pela sua mente, pela sua consciência. Deus, que nada passe desapercebido. Antes, Espírito Santo de Deus, em todas as coisas, traga consciência, Senhor, para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento dos meus irmãos, para o aperfeiçoamento da minha vida, Senhor. Traga entendimento. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.